O quarto princípio é que o comércio pode ser bom para todos. Então tem uma música que é bem conhecida aqui no Brasil que diz na letra assim: para que exista vitória, alguém tem que perder. E as pessoas acreditam que realmente o mundo funciona dessa forma, não tem como todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Então, sempre alguém pede para alguém ganhar. Isso a gente vê cotidianamente, por exemplo, nos esportes, e as pessoas trazem isso para a vida real. Só que essa frase não é de toda verdadeira para o comércio, que tende a trazer benefícios para ambas as partes. Então, isso aqui é uma tendência do mercado, tá? A base teórica dessa tendência é a chamada vantagem comparativa das nações, que foi preconizada lá pelo David Ricardo, um economista clássico, no século XVIII. Vamos exemplificar para a gente entender aqui como é que acontece isso. Imagina que tem aí empresas de dois países, uma é americana e outra é Brasil. E aí tem a produção de smartphone de soja. É a capacidade produtiva diária em bilhões de dólares dessas duas grandes empresas. A empresa americana ela consegue produzir 30 bilhões em smartphone, não é 30 bilhões de smartphone, tá? É você pegar toda a produção de smartphone dela e converter em dinheiro. Então ela produz aqui 30 bilhões. E está em dólar, né? E ela consegue produzir 20 bilhões de soja. Já o Brasil, a empresa brasileira, melhor dizendo, ela produz 100 bilhões de smartphone, né? Isso aqui é um... O Brasil eu acho que não tem indústria para isso, mas é um exemplo hipotético. E produz 16 bilhões de soja. Então, percebam, o Brasil ele é menos produtivo, vou falar Brasil, mas é a empresa brasileira, tá? É menos produtivo para smartphone e para soja. Ela está perdendo para os Estados Unidos nas duas situações. Vamos mostrar aqui como seria a produção interna dividida, se não tivesse comércio entre esses países. Então, lá nos Estados Unidos ia ser produzido metade em smartphone, ia ser 15 bilhões em smartphone, e metade em soja, 10 bilhões em soja. O total da produtividade seria 25 bilhões, porque as pessoas não podiam ficar sem soja e nem sem smartphone. Então a ideia é que vou dividir metade ali da capacidade produtiva da empresa no país. Imagina que essa empresa fosse a única empresa do país ou se aqui fosse a soma de todas as empresas. No Brasil, vamos dividir pela metade também. O smartphone vai ser 5 e soja vai ser 8. A ideia é que eu divido pela metade a minha capacidade produtiva. Então, metade dela eu dou para smartphone e metade para soja. O total de produtividade vai ser 38. O total entre os dois países vai ser 13, perdão. O total entre os dois países, 5 é 38. Então, a produtividade dos dois países, sem comércio entre eles, é 38. Agora, imagina que eles vão fazer um comércio. E olha só, o que acontece? Os Estados Unidos ele é mais produtivo no smartphone. E o Brasil, não é que ele seja mais produtivo na soja, mas a diferença da produtividade dele entre na soja, entre os Estados Unidos e o Brasil é 4, e no smartphone é 10. Então, como essa diferença aqui é maior, vale mais a pena os Estados Unidos focar na produção de smartphone e o Brasil na produção de soja. Tá? Isso aí seria o chamado custo de oportunidade. Então, para o Brasil produzir, para os Estados Unidos se dedicar completamente à soja, ele teria que abrir mão de 30 bilhões. E para o Brasil se dedicar completamente à soja, ele teria que abrir mão de só 10 bilhões. Tá? Então, ele tem uma certa vantagem comparativa entre um e outro. Tá? Os Estados Unidos melhor para ele produzir smartphone e para o Brasil melhor produzir soja. O que é que a gente resolve? Vamos fazer um comércio. Eu e os Estados Unidos, já que eu sou bom na produção de smartphone, eu vou produzir só isso. E o Brasil, como ele é melhor do ponto de vista comparativo na produção de soja, eu vou produzir só soja. E aí os Estados Unidos produz 30 smartphones e ele divide com o Brasil. Então vai ser 15 para os Estados Unidos e 15 para o Brasil. Já o Brasil produz 16 milhões em soja e divide com os Estados Unidos. Vai ser 8 para cada. Percebam que os Estados Unidos ficou com 23 de produtividade ao total e o Brasil também. Então ambos os países ficaram com 46. Antes do comércio, os países tinham 38. E agora você aumentou a produtividade global com o comércio. Esse é o benefício do comércio. Ele foi bom para os dois. Mas aqui alguém pode questionar, olha, os Estados Unidos tinha 25 bilhões. E agora, com esse comércio, ele ficou com menos, 23 bilhões. Porque eu dividi aqui exatamente igual, mas eles podem fazer isso de forma diferente. Eles podem terminar um acordo diferente entre os dois. Ao invés dos Estados Unidos dar 15
bilhões em soja para o Brasil, ele resolve dar só 13. Tá? E o Brasil, aqui, ao invés de dar 8 para os Estados Unidos de soja, ele tem que dar 10 para compensar, porque o smartphone ele recebeu 13. Tá? E nessa situação, olha, os Estados Unidos ficou com 27 bilhões, acima do que ele tinha sem o comércio, e o Brasil ficou com 19 bilhões, acima do que ele tinha sem o comércio. Então, você pode encontrar valores aqui que deixem melhor a situação dos dois países e que, por consequência, melhore a situação global. Por isso que o comércio ele é benéfico para os dois. Mesmo que os Estados Unidos seja melhor das duas coisas. A base disso é a vantagem comparativa das nações. Então, o comércio possibilita que pessoas se especializem em atividades que são melhores, por exemplo, agricultura, costura, etc. Ao comercializarem com outros, podem obter recursos básicos de que necessita a um custo menor. Então, eu sou bom em produzir smartphone, eu não preciso produzir alimento. Eu vou produzir tanto smartphone que isso vai me dar muito dinheiro, eu vou comprar alimento de alguém que produz muito bem e consegue vender num preço mais acessível para mim. E o pensamento contrário também é verdadeiro. Eu sou muito bom na produção de alimento, então eu não preciso produzir smartphone. Eu vou focar em ser cada vez melhor aqui na produção de alimento. O dinheiro que eu tiver de alimento eu vou comprar smartphone. As pessoas sempre falam assim, mas o smartphone é mais caro. Na prática, o país que ficar ali na produtividade primária, de bens primários, vai estar em desvantagem. Mas isso não é verdade de acordo com a teoria da vantagem comparativa das nações, porque a base da vantagem é comparativa, como eu falei. Você pode ali cobrar caro, porque se os Estados Unidos, por exemplo, resolvesse produzir soja ao invés de smartphone, ia ter um custo de oportunidade muito alto para ele. Por isso que você pode cobrar caro pela soja, já que ele vai estar disposto a pagar caro em troca de focar mais na produção de smartphone. Tá? De smartphone, melhor dizendo. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar aqui a playlist, porque vai continuar falando sobre os princípios da economia.